Boa noite a todos. Inicialmente eu quero fazer um esclarecimento, dois esclarecimentos, porque esta gravação poderá ser utilizada em organismos internacionais. Então, primeiro eu quero fazer uma identificação. Meu nome é Sebastião Coelho da Silva, eu fui juiz do Tribunal de Justiça de Brasília, Brasil, por mais de 30 anos, até o dia 15 de setembro de 2022. Desde 24 de outubro de 2022, eu sou advogado. Também quero esclarecer que vou me referir ao excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como juiz. Isso porque essa denominação ministro é mais própria para nós aqui, não é? Internacionalmente, a nomenclatura correta, mesmo nas Supremas Cortes, é juiz. Pois bem, eu, como advogado, fui contratado por Felipe Garcia Martins Pereira no início de abril de 2024, mais precisamente no dia 4 de abril, em razão da prisão decretada pelo juiz Alexandre de Moraes, que segregou Felipe desde o dia 8 de fevereiro de 2024. Portanto, há quase 90 dias, Felipe Martins está preso na cidade de Pinhais, no presídio na cidade de Pinhais, no estado do Paraná. Qual a acusação? Felipe Martins teria saído do Brasil no dia 30 de dezembro de 2022, numa comitiva do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Felipe Martins, à época, era assessor internacional do presidente Bolsonaro. Muito bem. Existe no Brasil um inquérito sigiloso, mas é secreto, denominado PET 12 e 100, onde são investigados o ex-presidente Jair Bolsonaro, 4 oficiais generais das Forças Armadas, sendo que 2 deles foram secretários de Estado, e Felipe Martins, além de outras pessoas. A alegação para a prisão do Felipe Martins foi essa saída do Brasil sem uma entrada correspondente nos Estados Unidos, como se isso fosse possível. A autoridade policial, o delegado de polícia, ao fazer o pedido de prisão preventiva, utilizou como base uma reportagem de um site do Brasil e também de um site de um órgão americano de fronteira, onde nesse site está escrito, tem termos em inglês, mas eu não vou utilizar aqui, está escrito que não serve como prova para processo. Diz mais com todas as letras, que os órgãos internacionais, portanto, a Polícia Federal, ou o Ministério Público, ou o Poder Judiciário de qualquer país, e eu me refiro ao Brasil, deveria pedir as informações pelos canais oficiais. O delegado de polícia não tomou essa providência, por 2 situações, ou por incompetência ou por má fé. O senhor juiz Alexandre de Moraes, ao decretar a prisão, tinha nos autos essa informação, porque foi colocada pelo delegado de polícia. Mas, não sei se não percebeu, como são muitos os processos sob a sua responsabilidade, o fato é que decretou a prisão de Felipe Martins. E por que eu estou aqui conversando com os senhores do Brasil e do mundo pelo Instagram, pela internet? Porque na qualidade, na condição de advogado de Felipe Martins, eu pedi uma audiência
com o juiz Alexandre de Moraes, eu e os colegas que estão comigo nesta causa, para que chegasse na presença do juiz Alexandre de Moraes ou dos seus auxiliares, seus assistentes, e mostrasse para ele o que está acontecendo no processo. Mas, creio, senhores, essa audiência foi negada, que não era possível no momento. Nunca será possível. Ela é possível para determinados advogados. Nós sabemos disso aqui no Brasil. Por isso, a necessidade de eu estar falando agora em público, porque o advogado tem o dever de buscar todos os meios possíveis, legais, lícitos, na defesa do seu cliente. Ainda mais quando o seu cliente está sendo vítima de uma violação flagrante dos direitos humanos, como está o senhor Felipe Garcia Martins Pereira. O senhor Alexandre de Moraes negou audiência ao advogado. Negou audiência ao advogado. Muito bem. A defesa de Felipe Martins, já no mês de fevereiro, logo após a prisão, uns dias após a prisão, apresentou documentação irrefutável, de que no dia seguinte à data do possível voo, ele embarcou no voo do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, capital, para o estado do Paraná. Ele não poderia estar ao mesmo tempo nos Estados Unidos e no Brasil, no estado do Paraná. Essa prova teria que ser conclusiva. Diante dessa apresentação que foi feita, o Ministério Público brasileiro oficiou no dia 1º de março pela liberdade de Felipe Martins. Disse, olha, essa prova que foi apresentada não é uma prova consistente, é uma suposição. E ele foi preso com base numa suposição de um documento que não é oficial. Eu quero insistir nesse ponto. Mas o que fez o senhor juiz Alexandre de Moraes? Ele determinou, ignorando o parecer do Ministério Público, ele determinou diligências, como se ele fosse o investigador do caso. Determinou diligências que, evidentemente, foram frustradas, porque não foram realizadas pelos meios diplomáticos adequados. Eu pergunto a você agora, brasileiros, vocês acham que a Suprema Corte do Brasil, por ingenuidade, mandou um ofício inadequado para os Estados Unidos? Será que foi ingenuidade? Eu sou um homem, como eu já disse, idoso, e eu não acredito em certas fantasias. Essas diligências, evidentemente, frustradas, negada a audiência para os advogados, nós conseguimos juntar documento com prova oficial do órgão de fronteira americano, dizendo que a última entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos foi no mês de setembro de 2022, acompanhando a comitiva do presidente Bolsonaro na ONU. Não tem entrada de Felipe Martins em dezembro de 2022. Mas, com esse documento em mãos, e mais outro documento, um pedido feito à Presidência da República, no Gabinete de Segurança Institucional, resposta oficial da Presidência da República. Felipe Garcia Martins Pereira não estava na delegação que foi para os Estados Unidos, acompanhando o presidente da República em seu penúltimo dia no exercício da presidência. Informação oficial. Isso foi juntado no processo no dia 22 de abril. Dia 22 de abril. E até agora, o juiz Alexandre de Moraes não
profere uma decisão. Isso fere os direitos fundamentais, vulnera os direitos fundamentais de Felipe Martins. Em questões de viagens presidenciais, qualquer pessoa da área jurídica, da área política, da área diplomática, minimamente informada, sabe que são elaboradas várias listas com vários nomes. Vai determinada autoridade, depois aquela autoridade na próxima lista já não está, até chegar a uma lista definitiva. E nós temos a informação categórica da presidência da República, do atual governo, que Felipe Garcia Martins Pereira não estava naquela delegação. Dia 22 de abril, eu estive pessoalmente, eu e o doutor Edson Marques, colega aqui do escritório, protocolando este pedido no Supremo Tribunal Federal. Não temos respostas. Não temos respostas para isso. Os senhores vão me perguntar, qual o crime grave que Felipe Martins cometeu? Quem é esse senhor? É um criminoso, quanto mais, um criminoso com vários antecedentes, crimes graves? Não. Felipe Martins é um jovem com pouco mais de 30 anos de idade, que era assessor internacional do presidente Bolsonaro. Ele está nesse inquérito 12.100, onde é apurado uma fantasiosa tentativa de golpe do Brasil. Então, a este advogado, como um acordo com os demais colegas, chegamos à conclusão de que não teremos outra alternativa a não ser fazer essa denúncia pública. Eu estou denunciando publicamente o juiz Alexandre de Moraes, da Suprema Corte do meu país, por vulnerar os direitos do meu cliente Felipe Garcia Martins Pereira. E eu nem vou falar hoje sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. Eu não vou me aprofundar sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Eu não vou me aprofundar no artigo 319 do Código Penal, que trata da prevaricação. Eu não vou me aprofundar na Lei 9455 de 99, que trata da tortura. E, por fim, não vou hoje me aprofundar na Lei 13869 de 2019, que trata do abuso de autoridade. Essa é uma denúncia pública que eu quero fazer à comunidade jurídica brasileira, à comunidade política brasileira e aos organismos internacionais. Vocês de outro país poderão perguntar, mas não existe um órgão de controle no vosso país para controlar esse juiz? Existe. Senado Federal. Mas esse órgão eleito pelo povo, infelizmente, está com as costas voltadas para o povo brasileiro. Então, o juiz Alexandre de Moraes, ele hoje anda solto em nosso país. A lei no nosso país, Brasil, hoje tem um nome, Alexandre de Moraes. Este senhor, comunidade internacional, ele faz o que bem quer, decide quando quer, prende quando quer, solta quando quer. O Ministério Público dá parecer favorável, ele ignora. Usa quando é conveniente. No caso de Felipe Martins, é bem capaz que venha uma justificativa. Olha, a petição de vocês do dia 22 de abril, o Ministério Público ainda não deu parecer. E daí? Ele não liga para parecer. 90 dias, no próximo dia 8, da prisão de Felipe Martins. Um preso vulnerável, por uma questão política. Eu afirmo que Felipe Garcia Martins Pereira é um preso político brasileiro. Preso
pela Suprema Corte do Brasil. Os senhores vão perguntar, não existe no vosso país uma ordem dos advogados? Existe. Mas a nossa ordem dos advogados federal, infelizmente, ela não cumpre com seu papel. Ela não defende os advogados. Não defende. E os brasileiros sabem exatamente do que eu estou falando. Então, meus irmãos brasileiros que estão no Brasil e fora, senhores de organismos internacionais, olhem para o Brasil. Olhem com seriedade para as denúncias que estão sendo feitas. Eu estive na justiça do meu país por concurso público, não foi por nomeação política, por 30 anos, 11 meses e 5 dias. E nunca vi acontecer o que está acontecendo até hoje. Eu espero ter passado a mensagem necessária e me dirigir agora, voltando para o Brasil. Excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, o senhor tem o dever de decidir. O senhor tem a obrigação de decidir. O senhor tem o processo desde 1º de março, com parecer favorável, e o senhor não decide. Isso é tortura psicológica ao senhor Felipe Garcia Martins Pereira. Eu espero que o senhor esteja vendo esse vídeo, ou veja, ou que algum assessor do senhor veja. Mas eu vou insistir. Eu vou denunciar, se Vossa Excelência não decidir até o dia 8, quando completa 90 dias da prisão de Felipe, eu vou voltar com denúncias mais graves. Porque eu tenho o dever como advogado. Eu tenho o dever como cidadão deste país. Eu agradeço a atenção dos senhores, eu creio na justiça do meu país, eu referendo os meus colegas de primeira e segunda instância e de algumas cortes superiores, mas eu abomino o que está sendo feito pela Suprema Corte do Brasil. Alexandre de Moraes, o juiz Alexandre de Moraes, é responsável, direto, mas tem os seus colegas que referendam os seus atos ilegais, arbitrários e desumanos. Uma boa noite a todos.